Antes de começar, inscreva-se neste canal para receber palavras de paz, conforto e espiritualidade. Ative as notificações e permita-se um momento de tranquilidade. Agora, feche os olhos, respire fundo e permita que essas palavras toquem sua alma. O primeiro livro dos reis, a glória e a queda de Israel. Quando o primeiro livro dos reis tem início, Davi, o grande rei de Israel, já se encontrava velho, cansado e debilitado pelos muitos anos de reinado e pelas batalhas travadas, tanto externas quanto internas. O seu corpo não mais aquecia, e servos lhe trouxeram uma jovem chamada Abissag para cuidar dele e lhe fazer companhia em seus últimos dias. Nesse período delicado, começou uma disputa silenciosa e traiçoeira pelo trono. Adonias, filho de Davi com Agite, aproveitando-se da fragilidade de seu pai, tentou usurpar o reino para si. Organizou uma comitiva de carros e cavaleiros, reuniu chefes militares e até mesmo o sacerdote Abiatar, para o apoiar em uma cerimônia em Enrogel, onde pretendia se proclamar rei diante do povo, ainda que sem a bênção do próprio Davi. Mas Natã, o profeta do Senhor, sabendo das promessas feitas por Davi a respeito de Salomão, procurou Batseba, mãe do herdeiro legítimo, e juntos agiram com urgência. Foram até o leito do rei e o informaram do plano de Adonias, lembrando-o de sua palavra de que Salomão deveria ser o próximo rei de Israel. Davi então se ergueu com autoridade, mesmo na velhice, e ordenou que Salomão fosse imediatamente ungido como rei, montado em sua própria mula, levado por Zadok, o sacerdote, e por Natã, o profeta. Tocaram trombetas e aclamaram Salomão. O povo se alegrou em grande júbilo, e os sons da celebração estremeceram a cidade. Assim, por meio da fidelidade de Deus e da vigilância dos que o temem, foi estabelecido o reinado de Salomão. Antes de partir, Davi reuniu forças para dar ao filho conselhos espirituais e práticos. Advertiu Salomão a andar nos caminhos do Senhor, a guardar os mandamentos e a ser justo ao julgar, relembrando que Deus sempre honra aqueles que o seguem com sinceridade. Também o orientou a lidar com questões políticas e com homens que haviam causado danos ao reino, como Joabe e Simei, pedindo que o novo rei fosse prudente, mas firme. Em paz, Davi adormeceu após 40 anos de reinado. Foi sepultado na cidade de Davi, encerrando uma era gloriosa e complexa na história de Israel. Salomão, agora rei, iniciou seu governo com humildade e temor ao Senhor. Ofereceu sacrifícios em Gibeão, e durante a noite, Deus lhe apareceu em sonho, oferecendo-lhe o que quisesse. O jovem rei não pediu riquezas nem vitórias militares, mas sabedoria para governar bem o povo. Esse pedido agradou ao Senhor, que lhe deu um coração sábio e entendido, como nunca houve antes e nunca haveria depois. Além disso, Deus lhe prometeu riquezas, glória e uma vida longa, se permanecesse fiel aos caminhos divinos. A sabedoria de Salomão logo ficou evidente quando, diante do povo, julgou um caso difícil entre duas mulheres que alegavam ser mães de um mesmo bebê. Propôs que a criança fosse dividida ao meio, o que fez a verdadeira mãe se manifestar, preferindo perder o filho a vê-lo morto. Esse julgamento espalhou sua fama por toda a terra. Salomão governava com justiça, ampliou os territórios do reino, organizou tributos e estabeleceu líderes regionais para facilitar a administração. Sua corte era esplendorosa e sua palavra respeitada por todos. No 4º ano do seu reinado, Salomão iniciou a maior de suas obras, a construção do Templo do Senhor em Jerusalém, conforme o desejo de Davi. Utilizou materiais nobres como madeiras trazidas do Líbano, pedras lavradas e muito ouro. O templo levou 7 anos para ser construído, obedecendo a medidas e ordens exatas. Foi dividido em pátio externo, santo lugar e o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança seria colocada. Havia colunas chamadas Jaquim e Boaz na entrada, representando estabilidade e força. Foram confeccionados utensílios sagrados, candelabros, mesas, bacias, altares e instrumentos cerimoniais, tudo dedicado ao serviço do Senhor. Ao terminar a obra,
Salomão reuniu os anciãos de Israel para levar a Arca da Aliança desde a cidade de Davi até o templo. Quando os sacerdotes colocaram a arca no Santo dos Santos, uma nuvem encheu o santuário. Era a glória do Senhor que se manifestava ali como no tempo do deserto. Salomão fez uma longa oração, reconhecendo a grandeza de Deus e pedindo que ele estivesse atento às orações feitas naquele lugar sagrado. Pediu proteção, perdão, justiça e acolhimento, não só ao povo de Israel, mas também aos estrangeiros que, ouvindo falar da grandeza de Deus, viessem buscar refúgio em Jerusalém. Após isso, lhe ofereceu sacrifícios e celebrou uma grande festa por 14 dias. O templo passou a ser o centro da vida religiosa do povo. Os sacerdotes ministravam os rituais, os levitas cantavam louvores e os sacrifícios diários eram oferecidos segundo a lei de Moisés. Era um tempo de profunda reverência, onde o povo buscava a presença de Deus com sinceridade e alegria. Com o passar dos anos, a fama de Salomão se espalhou além das fronteiras de Israel. Sua sabedoria, seus julgamentos e sua riqueza atraíam reis e governantes de terras distantes. Um momento marcante foi a visita da rainha de Sabá, que viera de longe para testá-lo com perguntas difíceis. Ela ficou maravilhada com tudo o que viu: a ordem da casa real, os servos bem trajados, os sacrifícios no templo, os pratos servidos à mesa do rei e, principalmente, com as palavras de sabedoria que ouviu. Confessou que o que ouvira em seu país não era nem metade da realidade. Trouxe a Salomão grandes presentes, especiarias, ouro e pedras preciosas, e recebeu em troca tudo quanto desejou. Essa visita simboliza como Deus fazia o nome de Israel ser respeitado entre as nações. Durante esse período, Israel viveu um tempo de paz, segurança e abundância. A prata era tão comum quanto as pedras nas ruas de Jerusalém. Salomão construiu palácios, fortalezas, jardins, reservatórios, estradas, navios para comércio marítimo e uma estrutura administrativa eficiente. Porém, em meio a tanta glória, seu coração começou a se afastar. Ele se casou com muitas mulheres estrangeiras, entre elas princesas moabitas, amonitas, sidônias e hititas. Como era comum naquela época, elas trouxeram consigo seus deuses e rituais pagãos. Salomão, envelhecendo, foi influenciado por elas e começou a permitir a construção de altares para deuses como Astarote, Moloque e Quemos. Esse desvio provocou a ira do Senhor, que havia se manifestado 2 vezes a Salomão, advertindo-o contra tal idolatria. O Senhor então anunciou que o reino seria rasgado, dividido, não nos dias de Salomão por consideração a Davi, mas nos dias de seu filho. Deus levantou adversários contra Salomão como Hadade, dos Edomitas, Rezon, da Síria e Jeroboão, um servo capaz de Salomão, a quem o profeta Aías prometeu, as 10 tribos de Israel. Ao final de 40 anos de reinado, Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Roboão assumiu o trono. Logo no início de seu reinado, Roboão enfrentou o descontentamento popular. O povo, liderado por Jeroboão, pediu alívio da carga imposta por Salomão. Os anciãos aconselharam Roboão a ser gentil, mas os jovens sugeriram dureza. Roboão seguiu os jovens, dizendo: "Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões." O povo se revoltou, e as 10 tribos do norte se separaram, formando o reino de Israel, sob o comando de Jeroboão. Judá e Benjamim permaneceram com Roboão, formando o reino de Judá. Jeroboão temeu perder o povo para Jerusalém e construiu 2 bezerros de ouro, colocando um em Betel e outro em Dan. Disse ao povo que não precisavam mais ir a Jerusalém e instituiu festas e sacerdotes próprios. Esse ato foi um pecado gravíssimo, que afastou Israel do Senhor desde o princípio. Em Judá, embora tivesse o templo, também houve idolatria em muitos momentos. Reis justos e ímpios se alternavam, mas o coração do povo frequentemente se voltava para os altares pagãos nos altos. Em Israel, reis perversos se sucediam, e entre eles surgiu Acabe, um dos mais ímpios. Casado com Jezabel, mulher cruel e idólatra, Acabe adorou Baal e erigiu um templo para ele.
perseguiu os profetas do Senhor, e Jezabel mandava matar os servos de Deus. Foi nesse tempo que se levantou o profeta Elias, homem simples, mas cheio do poder de Deus. Ele profetizou que não haveria chuva senão por sua palavra, e a terra sofreu uma longa seca. Elias foi alimentado por corvos e por uma viúva em Sarepta, onde realizou milagres de provisão e até ressuscitou o filho da mulher. No Monte Carmelo, diante de todo o povo e dos profetas de Baal, Elias convocou um desafio. Os profetas de Baal clamaram em vão. Elias orou ao Senhor e o fogo desceu do céu. O povo reconheceu: só o Senhor é Deus. Após isso, Elias orou e a chuva voltou. Perseguido por Jezabel, fugiu para o deserto e se abateu. Mas Deus o sustentou com alimento celestial e o renovou com sua presença mansa no Monte Horebe. Ali, Elias foi enviado de volta, com ordens de ungir novos reis e preparar Eliseu como profeta em seu lugar. Assim, termina o primeiro livro dos reis, um relato da glória de Israel sob Salomão, da divisão trágica do reino, do declínio espiritual e da fidelidade de Deus ao levantar profetas para chamar seu povo de volta ao arrependimento. Uma história que nos convida à reflexão sobre a obediência, o coração sincero e a fidelidade ao Senhor, mesmo em tempos de escuridão. Mantenha os olhos fechados, respire fundo e lembre-se: a palavra do Senhor é viva e renova o nosso ser. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir estas palavras. Deus abençoe sua vida.